Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema de grande interesse para a população geral, que é a andropausa. Meu nome é Wilson Della Pasqua Júnior, eu sou médico urologista, trabalho na área de andrologia há muitos anos, e vamos conversar sobre uma área no qual eu trabalho todos os dias, e trato todos os dias. Andropausa. Existe uma falta de conhecimento em geral na população e na própria classe médica não especializada sobre o que vem a ser andropausa. Digo que a andropausa hoje é uma epidemia não diagnosticada e por isso subtratada. Andro vem do grego, quer dizer masculino, pausa quer dizer queda. Então o nome já diz, andropausa é uma queda lenta e gradual da produção do hormônio testosterona no homem. Essa queda lenta e gradual inicia-se mais ou menos aos 30 anos de idade. Dos 30 aos 40, o homem diminui 0,5% ao ano a produção de testosterona no seu corpo. Dos 40 aos 50, vai a 1% ao ano. Dos 50 aos 60, 2% ao ano. Então, lenta e gradualmente, nós vamos tendo uma queda de produção de testosterona. Os sinais são visíveis e os sintomas também. E a pessoa começa a sentir um cansaço maior, a diminuição da libido, um ganho de peso, alteração do sono, uma tristezinha que não tem causa, a diminuição da energia do dia a dia. E ele vai ao médico procurando esses sintomas e o médico, às vezes, o fala: é normal, você está envelhecendo, dando ao envelhecimento as características dos sintomas e não andropausa. É muito importante estar atento a isso, porque hoje exames simples de sangue para dosagens hormonais podem dar diagnóstico na andropausa masculina. E uma vez sendo diagnosticado, nós fazemos tratamento. Já temos um grande problema que o homem raramente procura médico. O homem tem uma refratariedade a procurar médico. Então, eu sempre falo, câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homem. É um câncer agressivo? De forma nenhuma, um câncer extremamente lento. Se diagnosticado anos antes, é extremamente curável. Só que nós, homens, só vamos procurar o médico quando temos dor, não é verdade? Veja que as mulheres fazem exames preventivos, fazem Papa Nicolau, faz ultrassom de mama, ultrassom vaginal, elas vivem em média 8 anos a mais que a gente, porque elas se cuidam, elas fazem medicina preventiva. O homem não. Isso faz com que todo mundo conheça a menopausa e poucas pessoas conheçam a andropausa. E a andropausa é seríssima, porque implica muito na melhora da qualidade de vida do homem, né? Como disse para vocês, a diminuição da libido, diminuição da qualidade de ereção, a diminuição da memória, um comportamento antissocial, quer dizer, entre sair e ficar em casa, eu já estou pagando para ficar em casa, né? Diminuição da massa muscular, o enrugamento de pele, a diminuição da resistência física, o cansaço contínuo, dores nas articulações, colesterol alto, insulino-resistência, que é aumento do açúcar no sangue, são coisas que vêm de uma hora para outra. E falo, mas como é que eu cheguei nisso aqui? Começa a ter a ansiedade, aumenta, as crises de depressão, muitas vezes está ligado à carência de testosterona e não é diagnosticado, né? Na literatura mundial, nós sabemos que aproximadamente 20% dos homens acima de 50 anos têm andropausa. Na prática, nós vemos que essa incidência é maior ainda. Isso está ligado à dosagem dos níveis hormonais mínimos de testosterona estabelecidos internacionalmente. Hoje nós damos cada vez menos importância. Os níveis hormonais são uma referência, porque nós sabemos que existem homens com nível de testosterona muito baixo, total, e que se sentem absolutamente bem. Existem homens com nível de testosterona mais alto, ou chamado normal, o médico vai e fala, sua testosterona está normal, e o indivíduo não se sente bem. Acontece que a testosterona total não é o melhor marcador para isso, ele é um referencial. Para andropausa nós usamos outros exames do sangue muito importantes. Sintoma sempre é mandatório, mas nós temos que dosar um outro hormônio chamado testosterona livre. Esse sim corresponde a 2% da testosterona total do corpo do homem, mas é a testosterona bioativa. Olha que ironia, eu tenho que produzir 100% de testosterona para que somente 2% estejam livres no sangue, por isso que ela tem um nome chamado testosterona livre, e esses 2% são os responsáveis para dar a ação da testosterona no corpo humano. Falando em estradiol. O estradiol é importantíssimo para ser dosado no sangue do homem. Ah, estradiol é hormônio de mulher? Não. Homens e mulheres têm testosterona e estradiol, como eu já disse aqui. Só que o estradiol deve existir no corpo masculino em pequenas quantidades.
Aproximadamente 1,5% a 2% da testosterona no corpo do homem é convertida em estradiol por um processo chamado aromatização. E o estradiol se comporta como inimigo natural da testosterona no sangue. O grande problema é que o homem contemporâneo está ingerindo muito o estradiol de origem externa, chamado xenoestrógeno. Vamos falar sobre o xenoestrógeno. O que é o xenoestrógeno? O estradiol é um hormônio importante no corpo do homem. Aproximadamente 1,5% a 2% da testosterona produzida naturalmente pelo corpo do homem é transformada em estradiol. O estradiol é um inimigo natural da testosterona no sangue. Então ele não pode ter maior do que 3% de estradiol em relação à testosterona no corpo. Acontece que a evolução, a indústria, trouxe elementos externos da natureza, ou mesmo de produção industrial, que por infelicidade imitam o hormônio estrogênio no corpo humano. São os chamados xenoestrógenos. O mais comum deles é o fitoestrógeno da soja, a soja texturizada, a soja não fermentada. É um perigo para o homem e para adolescentes. Aliás, homem e adolescente de qualquer idade não deveriam usar soja texturizada, porque o organismo absorve aquela soja texturizada e ela tem uma forma molecular idêntica do estradiol. Então vai aumentar o estradiol sintético no corpo do homem, aquele aumentou a oxidação por estradiol de fora. Ou a mesma coisa é o bisfenol do plástico. Hoje, desde 1970, os Estados Unidos aboliu o bisfenol, que é um produto que existe no plástico. Uma vez aquecido, o bisfenol se transforma num xenoestrógeno, fica uma molécula muito semelhante ao estradiol. O indivíduo aquecia no micro-ondas sua comida, com Tupperware dentro, o plástico do Tupperware libera bisfenol, o indivíduo come aquela comida cheia de bisfenol. O número de espermatozoides diminui e a testosterona no sangue do homem diminui. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos proibiu o bisfenol no plástico em 1970. No Brasil, só no final dos anos 90 foi proibido o bisfenol nos plásticos, né? Se você olhar um produto hoje, está escrito BPA free, livre de bisfenol. É o que nós devemos usar. Os xenoestrógenos são um perigo para a vida do homem. O número de espermatozoides nos americanos vem diminuindo, de 1950 para cá, aproximadamente 30% a 40%. Isso foi ligado aos xenoestrógenos. Além desses que eu falei, os inseticidas, os pesticidas agrícolas são grandes xenoestrógenos e tudo isso dificulta a vida do homem. Outra coisa, o celular, as ondas de radiação emitida pelo celular, próximo aos testículos, comprovadamente está diminuindo a produção de espermatozoide. Então, e tendo a própria produção de testosterona, porque o testículo, além de produzir 95% da testosterona, produz 100% dos espermatozoides. Então fica a dica aqui, vamos ficar livre de estar dirigindo o carro ou deixar o celular entre as pernas, porque isso é um perigo para os homens, para a nossa masculinidade futura. Então nós vamos conversar sobre tudo isso daqui para frente, nos acompanha nesse nosso bate-papo.